Olá, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, professor. Matheus, tudo bem? É Boa tão tarde, estranho professor. ouvir o Tudo Matheus bem. chamando de professor, né? Mas eu já consegui me organizar aqui para estar ao vivo, para te ouvir um pouco. Nossa, olha, Matheus, deixa eu te falar da satisfação, né? Eu sabia, né, que você estava no curso. É uma satisfação muito grande estar partilhando isso com você, tá? Você sabe que gosto muito da maneira com que você pensa e a maneira com que você encara o conhecimento. E agora nós estamos lidando agora com a educação propriamente dita, né? É uma satisfação muito grande. Para mim tem sido engrandecedor. Eu tenho que agradecer. Tenho estudado aí o material disponibilizado e estou muito feliz aí pelo conhecimento partilhado. E o momento é muito desafiador, né, Matheus? Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Eu imagino que você também está com uma carga muito grande cotidiana, né? Demais. Porque você tem outras ocupações para além do trabalho, né? Mas, assim, tentar entender esse momento, estando nele, né? Você sabe que é difícil entender quando você não consegue se distanciar do seu objeto, né? É E aí, verdade. quando eu penso em você, eu penso no Matheus, o Matheus pai, o Matheus trabalhador, o Matheus que estuda, o Matheus que tem uma mística, né? Então, se pensar isso tudo dentro de uma pandemia, né, é um desafio muito grande, né? Desafiador, concordo. É desafiador. E não fugir disso estabelecer o que a gente preconiza como liberdade, né, Matheus? Você não está ao sabor dos ventos. Você Verdade. está querendo ser protagonista, até porque tem pessoas que dependem do seu protagonismo, né? Muito. Tem três aqui. Se interromper Diretamente, a né? aula, não se incomode. Às vezes eles vêm, Não, gritam, conversam. não, imagina, isso é do momento. Mas, ó, prazer falar com você, que bom que você está ao vivo aí. Prazer o meu, professor. Obrigado. Imagina. Vamos lá, pessoal. Saúdo a todos vocês, né? E dizer que eu já estou gravando, né? Se vocês olharam aí, eu já estou gravando. Foi um pedido, né? De um de uma pessoa que disse, falou assim, não, não grave só a apresentação dos slides, né? Grave também as discussões, né? E eu me senti muito feliz, né, com esse pedido. Por quê? Porque a ideia de gravar a aula é que os participantes pudessem recorrer ao material, né, que eu recortei, né? Então, tem o material escrito que vocês podem consultar. Quando eu disponibilizo a aula, é um recorte que eu pensei para a disciplina e para esse momento. Agora, quando tem um pedido de disponibilizar também as discussões, aí nós, enquanto encaminhadores do processo, nós ficamos muito felizes, porque você tem a possibilidade de não só transmitir o seu recorte, mas também transmitir a resposta às perguntas. Então, eu já comecei já a gravar, fica mais longo, né? Porque todas as aulas não têm tido 1 hora de duração, que era o que estava preconizado, mas eu me organizo para fechar a discussão em 1 hora e fico disponível para perguntas, tá? Neste primeiro momento, são alguns avisos que é importante. Não sei se todos já receberam, olharam o Moodle. As atividades, elas postergaram, né? Teve uma dilação das atividades até no dia 27. A nossa disciplina é História da Ciência e Metodologia. Então, vamos inserir esse ato na discussão teórica, né? Por quê? Qual que é o objetivo da disciplina? Primeiro, aprender os conceitos, que é a parte acadêmica, né? E como nós estamos falando de metodologias, ou seja, de procedimentos, de ferramentas, então, eu, enquanto docente e encaminhador dessa prática, eu preciso atentar para as demandas técnicas também.
principalmente no momento que nós nos encontramos, tá? Para o bom andamento do curso e também da disciplina, né? Por isso, a dilação dos prazos. Então, as atividades não têm o objetivo de restringir o acesso de cada discente. Porque se fosse um objetivo de restringir, eu colocaria um prazo de uma semana e aí quem entrou depois, né, não vai poder fazer. Quem não conseguiu postar não vai conseguir fazer. É o que nós estamos tentando superar, que é a pedagogia tradicional. Todo mundo conhece ou já experienciou a pedagogia tradicional, que é de restrição. Você assiste aulas e mais aulas, e no final você tem uma prova, se não passar, você não vai progredir nos seus estudos. E sempre a avaliação nesse tipo de pedagogia é uma avaliação com regras escondidas. Muitas vezes você vai para a avaliação e alguém te pergunta, e aí, como foi? A pessoa diz, não sei. Não tinha ideia do que era para ser respondido. Essa é o que nós queremos superar aqui. Por isso, a dilação do prazo, atentando para que algumas pessoas não conseguiram postar por conta de técnica. E para essas pessoas que estão ainda com problema com a técnica, eu vou pedir para entrar em contato com o suporte. Eu sei que o suporte está atendendo a UFTM inteira, né? A UFTM voltou ao ensino remoto, então daí vocês precisam de ter insistência, tá? As atividades agora terão prazo até sexta-feira para ser postadas, né? Então, até dia 27. E a próxima semana também vai ter o prazo até sexta-feira, que é dia 4. Por quê? Para não estender para o final de semana, que não tem suporte na UFTM, tá bom? Alguma dúvida a respeito disso? Ok. Outras coisas que também dá bastante ansiedade, né, para aquelas pessoas que, de repente, faz um tempo que não está na educação, né, ou que precisa entender de todo o processo para ter um pouco mais de tranquilidade, é a respeito das notas, né? No site da UFTM tem o projeto do curso. E lá no projeto está escrito que para você ser aprovado, você tem que ter 70% das atividades, né? Completar 70%. Ou seja, da atividade que vale 100 pontos, você precisa de 70. Da atividade que vale 20, você precisa de 14. Então, você pode fazer as contas para se sentir mais à vontade, né? E também no projeto Política do Curso, ele tem um momento onde nós vamos poder ter oportunidades de aprendizagem, ou seja, aquele ou aquela que não conseguiu atingir o score de 70% vai ter uma oportunidade para refazer as atividades ou para tirar dúvidas, né, caso tenha alguma dúvida específica. Então, temos também esse momento para novas oportunidades. Para que isso, né? Algumas pessoas apressadas poderiam dizer, mas assim fica muito fácil. E eu digo, nós queremos superar o conservadorismo, e essa fala assim fica muito fácil, nós devolveríamos fácil para quem? Né? Nós temos uma questão estrutural e uma questão de ordem material que limita o acesso de grande parte dos discentes. E ainda, quando a gente faz uma dilação de prazo, quando a gente oferece oportunidade de ensino, nós ainda corremos risco de ouvir, mas assim fica muito fácil. É porque essa fala é de uma ordem meritocrática. Então, essa meritocracia que nós estamos tentando superar para estabelecer a universalização das possibilidades.
Tá? Então, fiquei bastante contente, né, em poder apresentar isso para vocês no começo, porque isso faz parte da minha disciplina, faz parte de pensar os métodos, faz parte de pensar a ciência, né? E quanto mais oportunidades que eu puder abrir para o ensino, eu vou fazer, tá bom? Porque essa é a proposta para a disciplina. Então, dito isso, agora eu vou já para o módulo preparado para hoje, a não ser que alguém tenha alguma questão específica, né, para tratar nesse início. Alguém? Rosângela? Rosângela Mendes, você quer falar? Rosângela, se você está falando, seu som está desligado. Tem a Rosângela e a Flávia com a mãozinha levantada. Quem quiser colocar, fique à vontade. Professor, Pois não? eu entrei agora e eu não entendi bem sobre a avaliação. É porque eu não disse nada sobre avaliação. Eu disse o seguinte, que no site da UFTM tem o plano político-pedagógico da pedagogia, né? E lá, ele, assim, para quem gosta, né, de ter as coisas mais controladas, né? Então tá tudo lá, como que acontecem as avaliações. A única coisa que eu disse é que a aprovação no curso, você tem que ter 70% das atividades, né, concluídas. Ou seja, a atividade que vale 100 tem que ter 70, né, de pontuação. Uma atividade de 20, você tem que ter 14 pontos. E quem não atingiu em alguma atividade isso, né, tem a possibilidade, no momento que eu vou destinar para vocês, para novas possibilidades de adequação ou de ensino-aprendizagem. Tá? Então, foi isso que eu disse. Ah, tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada. Flávia? Flávia, você quer falar? Ó, tem a Flávia e a Diane escrito aqui, aí a gente vai passar já para a aula teórica. Aí depois, no final, a gente pode recorrer. A Flávia ou Diane, vocês querem colocar? Vocês estão me ouvindo bem? O microfone de vocês estão fechados. Professor, Pois não, Diane? tudo bem? Tudo Boa e você? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o método cartesiano de ensino, porque eu não entendi a colocação no artigo. Perfeito. Ótimo. Você sabe que é por conta quando você estava fazendo as atividades, é isso? Ou quando você retomou o... Isso, quando eu estava escrevendo a dissertação. Quando eu estava lendo o artigo, me surgiu essa dúvida em relação a esse método cartesiano que Bachelard se opõe, né? Isso. E aí você viu também que tem um outro termo lá que se opõe também ao objetivismo. Não sei se você lembra desse conceito, objetivismo, né?
O método cartesiano é aquele da razão pura e aplicada, né? Então, o que o Bachelard ele está tentando superar é esse encadeamento dos fatos promovido pela razão, né? Como se fosse uma soma gradual para atingir um resultado. Então, olha, o racionalismo, né? O racionalismo, ele pega e diz que o conhecimento, ele é parte de uma construção linear. Bachelard diz que não. Ele diz que o conhecimento, ele pode ser feito com saltos. Por que ele diz isso? Baseado nas relações sociais, tudo que foi conhecido até então, né, você pode se apropriar disso, né? Tudo que foi conhecido até então, você se apropria. Só que o Bachelard diz o seguinte: esse conhecimento cartesiano, ele não dá conta de algumas situações específicas. E como que eu faço para superar esse pensamento cartesiano? A superação se dá por negar o conhecimento imediato. Ele chama esse pensamento, desse conhecimento imediato, e até mesmo desse conhecimento construído de forma cartesiana, de sombras. Então, para você sair da sombra, você tem que questionar as respostas dadas até então. Sim? Quer que explique de outro modo? Sim, entendi. Ficou muito Tá? bom. Então, é sempre assim, pensar, que se a superação do que é tradicional, na educação, Diane, o que é tradicional, ele exclui grande parte da população. Né? Pensa na educação brasileira. Né? É uma educação excludente, tá? Por exemplo, o trabalhador tem lugar na educação brasileira? Não. Não. Por quê? Também relaciona muito com a questão do texto do Libânio, né? Sim. Você conseguiu perceber quando a gente pensa em concepções libertárias e libertadoras? Sim. Então, esse tipo de ensino cartesiano, Diane, diz o seguinte: olha, se você é trabalhador e não tem tempo para estudar, não deve estar aqui. E as concepções libertadoras e libertárias, e aí sair dessas sombras, o Bachelard diria o seguinte: olha, se nós temos discentes trabalhadores, e se nós queremos responder a isso, nós temos que achar um meio para que esses conceitos sejam apreendidos. Então, é esse o nosso desafio, né? Nós queremos superar esse método cartesiano de pensar o ensino-aprendizagem e sair dessas respostas que não dão conta da realidade que nós estamos. Né? Obrigado pela Muito pergunta, obrigada. viu? Flávia, será que agora você consegue falar comigo? Aldo, você tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Nossa, meu computador tá um problema. Ainda bem que nós vamos trocar o ano que vem. Eu entrei no celular. Eu queria entender, eu fiquei muito com dúvida nessa questão da pedagogia científica, eu ainda não consegui entender. Tá. Eu acho que com a aula de hoje nós vamos conseguir dar um avanço, Flávio. Se eu não conseguir, depois dos slides a gente volta. Tá? Ok, obrigada. Porque nós vamos aprofundar hoje nisso. Adriana? Professora, eu levantei a mãozinha sem querer, desculpa. Então fala boa tarde para nós, né? Tá bom. Boa tarde a todos, boa tarde para o senhor, boa tarde para todo mundo. Um abraço para todos. Estou gostando muito das aulas. Estou com um pouco de dificuldade e estou tentando me adaptar, mas vamos, né? Aos poucos vamos vencendo.
Deixa eu aproveitar, Adriana, pela sua fala, deixa eu aproveitar que falar que esse aqui é o lugar de ter dificuldades, né? Porque quando você traz isso, eu fico muito feliz, né? Esse aqui é o lugar de ter dificuldades, porque aqui, se você tem dificuldade, nós vamos buscar sair das sombras e superá-las, né? É verdade. Agora, quando a dificuldade é em outro plano, por exemplo, num plano social, onde excludente, as nossas dificuldades, elas são impedimentos, né? Então, o que eu desejo com as aulas é que a sua dificuldade não seja impedimento, tá? Traga para cá e vamos tentar juntos no coletivo, tá? Parece redundante, mas nós podemos estar junto aqui, mas não no coletivo. A cada semana nós estamos crescendo nas discussões, estamos estabelecendo um coletivo. Tá? Então, traga para cá as dificuldades, tá? Tá ok, tá bom. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Pois não. Outra coisa que eu esqueci de falar é esse ponto de vista epistemológico e metodológico. Nós vamos retomar isso hoje também, né? Sim, sim. Ok, obrigada. Você está conseguindo já ver minha tela, Flávia? Sim, Ótimo. perfeito. Ótimo. Então vamos lá, né? Hoje é dia 21/11. Vamos pensar as metodologias de ensino e o processo de conhecimento, tá? Para início de conversa, eu queria que vocês pensassem no processo de ensino-aprendizagem de vocês e percebessem o quanto uma palavra trava o progresso quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos tentando explicar um vídeo, né, no YouTube, né, que se vocês tinham uma atividade que era construir um vídeo e colocar numa mídia, né? Então, uma palavrinha parece que te impede você do progresso, né? E aí, em aula, quando eu digo o seguinte, olha, vamos superar o cartesianismo. Aí, nossa, eu não sei o que é o cartesianismo, né? Mas quando eu digo, olha, vamos superar o que é tradicional, né? Agora eu entendo o que é. Agora eu entendo o que é. O nosso esforço aqui, na disciplina e na academia, é fazer com que os conceitos sejam compreendidos, tá? Então, tragam para cá, né, essas incompreensões dos conceitos, para que você não fique impedido de prosseguir na sua escrita, na sua interpretação, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as metodologias. O texto que eu escolhi foi da Marisa Fernandes, é um texto curto, porém muito denso, né? Que eu acho que vocês vão gostar bastante, quem ainda não leu. Para isso, eu vou fazer alguns levantamentos prévios aqui, né? O processo educativo que busca a universalização das oportunidades, processo educativo que busca a universalização das oportunidades, aqui na disciplina, ele é hegemônico, mas não é homogêneo, né? E aí eu já parto da ideia de conflito, a ideia de conflito educacional. Nós, enquanto pedagogos, nós, enquanto docente, nós, enquanto partícipe de um grupo, né, de 200 discentes, tem a pedagogia, né? Nós não temos um pensamento homogêneo sobre o método, né? Sobre a forma de universalizar as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Quando nós, enquanto docentes, no nosso fazer lá na instituição escolar, né? Quando você oportunizar, né, possibilidades de ensino-aprendizagem, muitos dirão, olha, você deixa correr frouxo, por isso que as pessoas aproveitam de você. Os seus pares estão dizendo, né? Enquanto isso,
alguns dos seus alunos vai olhar para você e dizer: ah, mas se eu soubesse que você ia dar outra oportunidade, eu não teria feito, né? Então, você está me prejudicando, porque eu fiz atividade ontem e você vai dar mais um prazo para quem não fez. Então, não é desconhecido nosso que o terreno educacional é um terreno de contradições. Não é desconhecido nosso. Só que estabelecer uma exclusão a partir dessas contradições não é o que queremos. Nós queremos, a partir dessas contradições, estabelecer a universalização das oportunidades. Tá? As nossas experiências educacionais, né, de cada um de nós, e as condições materiais de existência devem ser consideradas ao pensarmos a metodologia de ensino. Então, quando eu vou para uma prática educacional, eu preciso considerar a experiência de cada um. E se não for possível individualmente, pelo menos uma experiência de grupo. Né? E as condições materiais para o acesso à educação. E aí responder algumas perguntas de antemão. Né? Nós temos um objetivo educacional? Né? O meu é a universalização das oportunidades. Então, na minha leitura de realidade, na minha apresentação aqui, na minha metodologia de ensino, eu preciso não só pensar o conceito, mas também a forma com que eu vou chegar até vocês. Então, eu não pretendo descrever o conceito aqui. O meu objetivo é motivar a cada um a continuar o processo de sedimentação do conhecimento. Como atingir esse objetivo? Primeiro, fazendo uma aula de forma clara, né? Trazendo todos os materiais, dando as oportunidades, acolhendo as dificuldades. Né? Então, esse é o como. Vocês, gostaria aqui de abrir um parênteses e dizer que os tutores de vocês, além de serem pessoas muito capacitadas, são pessoas muito preocupadas com o processo. Então, quando vocês chegam até eles vêm até mim com essa preocupação. Olha, nós vamos ter que fazer uma dilação de prazos. As pessoas estão fazendo, mas estão com problema com o acesso, com a ferramenta. Nós precisamos abrir mais um tempo. E aí eu vejo que entendeu o processo de universalização das oportunidades. Ao contrário, seria o seguinte, olha, prazo é prazo, então quem não conseguiu, não conseguiu. Isso nós estamos tentando superar e nós estamos tentando atingir isso olhando para as relações. Não adianta eu vir aqui falar do Libânio como, nós vamos partir do aluno ou partir do discente, né? Aí eu falo, a aula é muito bonita. Só que aí depois, quando chega uma demanda durante a semana, fala assim, olha, os discentes não vão conseguir postar até o prazo. Aí, se eu não entendi o Libânio, eu vou dizer, olha, cada um com seus problemas. Então, olha, o Libânio traz, olha, eu tenho que partir do discente. O Bachelard traz, olha, vamos questionar a impressão primeira, o Bachelard vai trazer. Porque qual é a impressão primeira? Não fez no prazo é porque não se organizou. E aí Bachelard diz, não é isso. Se você quer saber por que não está conseguindo, né, postar no tempo, tem que fazer uma pesquisa, tem que romper com o senso comum. E se eu não consigo atingir esses objetivos? Então, eu, enquanto parte do coletivo, eu tenho que saber quem consegue. Então, eu tenho que ir atrás dessas possibilidades de universalização.
Talvez o desafio é de grande monta, né? É muito grande. Tem algumas pessoas aqui que saíram do ensino médio no ano passado, outras já têm mestrado, têm doutorado, né? Mas tem pessoas que há 10 anos não estudam, né? E algumas coisas eu não consigo solucionar numa aula. Mas eu pergunto, se não hoje, quando? Né? Então, esse quando eu digo, olha, seguimos em frente, né? Seguimos em frente. Quem já tem uma dinâmica de estudo e quem não tem. Seguimos em frente. O objetivo dentro do texto é explicar os fundamentos para uma conceitualização das metodologias de ensino. Então, nós vamos pensar o que é uma episteme, né? Episteme é o conhecimento. Epistemologia enquanto estudo do conhecimento, tá? E pensar também os métodos e as metodologias. E essa ideia de ciência como socialmente construída. É uma ideia revolucionária, né? Nós estamos partindo de Kuhn, Libânio, Bachelard e hoje com a Marisa. Então, isso é, quando pensa o conhecimento a partir do social, isso é uma revolução para a academia. Então, existem algumas especificidades, ou seja, o que é particular de algumas metodologias científicas e de ensino, e nós vamos falar aqui, tá? E onde essas especificidades se realizam, né? No método filosófico. Como a aula traz muito conceito, eu acho que, assim, sempre quando eu vou rever a gravação, eu vejo que algumas pessoas anotam, e eu fico muito contente, porque à medida que você vai anotando, você vai construindo um mapa mental, onde depois você pode recorrer ou até formular uma pergunta. Então, por favor, vão anotando, tá? Então, olha, nós precisamos pensar no método filosófico, temos que pensar no método científico, e a partir disso, trazer as diferenciações, tá? Agora, quando eu falo metodologias de ensino, pode até parecer uma coisa que eu nunca ouvi falar, mas quando eu digo ferramentas para ensinar, fica mais palatável, né? Fica mais acessível. Então, o que são metodologias de ensino? São ferramentas que nós usamos para motivar os discentes, as discentes, né? Então, eu trouxe aqui as mais conhecidas, e aí você já deve ter ouvido, e eu trouxe uma explicação rápida, né? Porque não é o motivo da aula. O motivo da aula é entender o que é metodologia de ensino, tá? Ó, metodologias são ferramentas que eu utilizo. Existe o método tradicional, que é essa transmissão hierárquica. Você só pode ir para o patamar 2 depois de passar pelo 1. Tá? Pense no método tradicional para um ensino universitário. Né? Depois de um mês de aula, vem a outra chamada da lista de espera, e aí entra um novo discente, uma nova discente. No ensino tradicional, é o seguinte, olha, faz tudo para trás e depois você vem aqui, porque senão você não vai conseguir entender. Né? Então, esse é o método tradicional, que tem uma hierarquia de conceitos. E outros nem tão conhecidos, né? Que é o método Montessori, né? Que incentiva a autonomia. O método freiriano, né? Paulo Freire, que é a liberdade por meio do conhecimento. Essa liberdade é muito cara, né, na teoria crítica. O método construtivista, do Piaget. Então, o papel ativo do aprendente. Então, a atividade do discente, né? O método logosófico, que ele preconiza o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento. Então, é o próprio indivíduo, tá? Sócio-interacionista, do Vygotsky, que é a importância do contato social para o desenvolvimento, as trocas de experiências.
O método Waldorf, as aulas estimulam o pensar e o sentir, não só o pensar. Do Freinet, né, baseado nas experimentações dos alunos, muito comum naquela aprendizagem por problemas, né? O método ativo, que é no protagonismo do discente, da discente. Talvez a bola da vez, né, como ferramenta, é o número 10, que é o método de sala de aula invertida. Por conta da pandemia, nós estamos... Quem é docente sabe que teve que inverter a sala de aula, onde nós precisamos agora do protagonismo do aprendente, a flexibilização dos horários e a colaboração e autonomia. Então, agora não tem mais um espaço, que é a escola, onde nós podemos cercear o aluno e ali cobrar que ele faça determinada tarefa ou que não cole na prova. Então, essa sala de aula invertida agora não está mais na centralidade do professor. Então, olha, metodologia de ensino é enquanto ferramentas para você atingir o que você quer, tá? O texto traz, precisamos romper com o ensino excludente, né? O que seria isso? Aí o texto diz, é uma educação tecnicista, chamada educação para o trabalho, tá? Então, a autora, né, para a autora, o ensino técnico é excludente por recortar a realidade de aprendizagem. Então, tem dois motivos da educação tecnicista ser excludente. Primeiro, que recorta o que o aluno tem que aprender. Você tem que aprender isso para exercer uma profissão. E segunda parte da exclusão é dizer o seguinte, olha, tem uma camada da população que precisa aprender isso. Então, ele é duplamente excludente. Primeiro, porque recorta a aprendizagem. Segundo, porque recorta dentro da população quem deve ou não ter esse ensino. Então, a exclusão se estabelece pela não universalização. Então, a classe trabalhadora deve ter o ensino técnico, né? E a classe dirigente? Não, ela pode acessar toda a educação, porque ela dá conta disso. Só que os métodos de ensino, eles são baseados nos métodos filosóficos, né? E no método que a ciência, né, na modernidade, construiu. E nós vamos falar sobre isso, tá? Então, o método é uma possibilidade de unificação do diverso. Então, você olha para as relações sociais, né? E a partir de uma lente, né? Eu já falei disso, né? O método é uma lente. A partir de uma lente, você consegue compreender, né, a diversidade que está ali a partir de uma unificação. Pois as partes, ela não tem essência em si mesma. Então, quando você olha para um indivíduo isolado na sociedade, é só uma aparência. Por isso que nós precisamos olhar para as relações sociais. Então, o método filosófico surge da generalização de outros, porque ele leva em conta alguns métodos especiais, sabe? Então, os métodos científicos, né? Que é aqueles procedimentos científicos de observação, de testagem, né? Então, isso possibilita olhar para a realidade e compreendê-la. Então, esses métodos especiais, eles estão ligados às ciências modernas, né, para a obtenção de resultados. Vamos pensar aí no método dialético, né? O que seria isso? Aí eu trouxe a tirinha, né, para pensar o que é dialética. Sempre ao ouvir esse termo dialético, é um encontro de contrários.
é o encontro de contrários que não se excluem. Tá? Então, você tem uma tese, algo contrário à tese, que é a antítese, e uma síntese. Né? E a síntese contém elementos da tese e da antítese. Elas não se anulam, tá bom? Vou ler para vocês. Chegando em casa, uma hora dessa, com uma garrafa vazia, a mulher dizendo: bebeu ela toda e está completamente bêbado. E ela com o pau de macarrão, né? Olhando para quem chegou. E ele diz: eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Então, olha, a tese é que ele tinha bebido uma garrafa toda, né? E a antítese, ele diz: não bebi toda. Não bebi toda. Aí a síntese, e aí é o que a gente diz, então, né? Assim, portanto, além de bêbado, até de madrugada você estava bebendo com outra mulher. Para além da exemplificação, que a exemplificação sempre perde, né, do que é o conceito puro, nós precisamos pensar, as relações, né, sociais são antagônicas, ou seja, são choque de contrários, mas eles não se anulam. É isso que é a mensagem para nós, né, no método dialético. Agora vamos pensar os métodos na ciência, né? Na modernidade, as ciências elas vão ganhar um status muito importante, né? É as teorias científicas. Então, é um conjunto de fatos, hipóteses, e aí, dentro desse conjunto, nós vamos estabelecer algumas implicações, umas conclusões prévias, e vamos experimentar. Então, a teoria científica, ou o método científico, ele é mais fácil de entender. Por quê? Porque ele é verificável. Ele é objetivado na prática do professor, na prática do cientista. Então, quando você olha para um cientista trabalhando, quando você ouve um professor dizendo sobre o que ele pensa sobre educação e qual é a forma de resolver o problema, você consegue entender o método científico. Só que, embutido nesse método científico, tem uma metodologia, né? Tem um método filosófico. Então, a metodologia enquanto procedimento, né? Então, sempre quando tem a palavra logia, quer dizer o estudo, né? Então, o estudo dos métodos, né? Pensando a questão procedimental, né? Vai estar centrado no objeto. O que é o objeto? O objeto é meu problema. Então, a cada ramo de conhecimento, ela vai estabelecer um objeto e uma forma de conhecer esse objeto, ou seja, uma metodologia. Então, nós temos aí a metodologia científica para conhecer a realidade, as metodologias de ensino para a apresentação do conhecimento e o método filosófico, né? É uma forma do conhecimento da realidade. E aí, não sei se está na aula hoje, o nosso amigo que colocou a caverna de Platão nas aulas anteriores. Então, ele está centrado no método platônico. E aí eu poderia dar outro exemplo do método aristotélico, né? E depois, nas discussões, eu posso explicar melhor isso. Mas, por hora, eu gostaria que vocês pensassem, olha, para explicar a realidade, eu preciso da ciência. Para conhecer, eu preciso do ensino. E para que eu situe isso dentro de uma ordem lógica, eu preciso da filosofia. Observação.
há uma lógica que comanda a apreensão pela inteligência, então a razão. Então, há uma mediação, né, que a ciência faz com os objetos, que é a nossa cognição. E a mediatização do saber, que é a aprendizagem. O importante para nós é que há ferramentas metodológicas, há de haver, tá? Há ferramentas para buscar nossos objetivos educacionais. E nós podemos fazer uso dessas ferramentas. Por isso, a disciplina História da Ciência, né, a evolução, né, e metodologia científica. Como metodologia científica, nós entendemos uma concepção de ciência como processo, tá? Compreendida e efetivada pelo método filosófico. Então, a ciência caminhou até aqui, mas ela tem uma base filosófica que é importante nós conhecermos. E nós vamos falar isso pegando uma citação de Marx, tá? O conhecimento da realidade pela ciência não pode ser independente do conhecimento sobre o próprio homem. Então, quando é apresentado um problema a nós, como essa criança não aprende, você vai fazer uso das ferramentas para que essa criança aprenda, né? Mas para isso, você tem que ter uma concepção do que é essa criança. Espero estar sendo claro. Você faz uso dessas ferramentas, mas não de forma aleatória. Você faz uso dessas ferramentas e de forma racional, quando você conhece o próprio homem, a sua concepção de homem. Então, as metodologias científicas, né? Então, essa visão do que é científico apresenta um componente estrutural. Né? O que é estrutural? É o que acompanha a cultura e a sociedade, né? Em que o conhecimento é produzido. E o que Marx diz disso? Né? Que as forças produtivas são condições de conhecimento. Por que Marx está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque quando você analisa a antiguidade e vê que as forças produtivas se baseavam na escravidão, né, é uma fonte de conhecimento ali. Quando você olha para a Idade Média e as forças produtivas eram baseadas na servidão coletiva, então essas forças produtivas são fontes de conhecimento. E hoje, na modernidade, as forças produtivas estão nas mãos dos trabalhadores assalariados. E isso é condição para o conhecimento. Então, quando nós falamos classe trabalhadora, né, nós sabemos de que momento nós estamos falando. Quando nós falamos servos, nós sabemos em que momento. Quando nós falamos escravos, na antiguidade também recortamos aí as condições para o conhecimento. E aí eu pus um desafio, né? Então vamos pensar o elemento estrutural presente nessa citação para a formulação científica. Então, no livro 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, o Marx coloca essa compreensão sobre a realidade. Olha, os homens fazem sua própria história. Para quem é apressado, vai dizer o seguinte, olha, então, isso é meritocracia. É meritocracia. Se cada homem, se bem que ele não está falando do homem individual, mas vamos pensar, se o homem faz a sua própria história, então a meritocracia existe. Basta o homem querer mudar a sua condição, que ele vai conseguir. Então, para os apressados, Marx diz,
não é bem assim. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. E aí você pergunta, olha, explica melhor então. Eles fazem ou não fazem a própria história? Sim, eles fazem, mas eles fazem sob determinadas circunstâncias, né? De sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam. Então, nós precisamos pensar aqui no processo de ensino-aprendizagem nosso. Então, nós estamos aqui nos esforçando para um encontro coletivo. Só que tem algumas circunstâncias que nós precisamos considerar, que é o acesso à aula, o equipamento, o momento onde eu não posso estar trabalhando, eu estou aqui dedicado, né? Então, nós precisamos, eles fazem a história, né? Eles têm uma escolha, mas eles se defrontam também com algumas coisas do passado. Então, nós sabemos que a herança do nosso passado enquanto trabalhadores é de exclusão. Então, não é fácil romper com isso. Então, a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Então, nesse livro, o Marx está trazendo que nós... E qual que é a saída para isso? Se eu faço a história, mas não como quero, eu preciso me reconhecer enquanto pertencente a um todo e, a partir disso, romper com as estruturas que nos oprimem. Tá? O que é uma instituição a partir dessa fala? Então, para essa forma de ver a realidade, né, o que é a instituição? O que é a escola? A escola é uma forma de expressão da atividade humana. Ele coloca da praxe. A escola não tem densidade de decisão. Ela só é uma expressão das contradições. Eu vou explicar o que é. A escola responde à sociedade. Então, a escola hoje é outra porque os tempos são outros. Não é o contrário. O tempo é outro, não é porque a escola quis assim, a escola formou as pessoas para ser assim. Não. A escola, ela responde a uma demanda social. Então, se a demanda social ela é meritocrática, não me estranhe que ainda a pedagogia vigente é uma pedagogia do mérito. Porque não é a escola que escolhe. A escola responde a uma sociabilidade. Querem mais um exemplo? Pandemia de 2020. Quem se adequou? Foi a população à escola ou a escola à população às demandas sociais? Então a escola teve que se adequar. Tem aqui muitos docentes em sala de aula. Quantos ouviram nesses 8 meses, né? Olha, o aluno não está entregando, pede para ele fazer qualquer coisa. Não corrige, só recebe, dá como atividade concluída. A mesma instituição que estava dizendo o seguinte, olha, não vai ser tão fácil assim não. Não pode colar, não pode trazer o celular. Agora está dizendo, olha, vamos fazer um ensino colaborativo, vamos abrir uma sala virtual aqui para você e seus coleguinhas partilhar conhecimento. Isso tem que ficar evidente hoje. Tá? A escola, as instituições, enquanto forma de expressão, não é ela que tem validade em si. Para pensar as metodologias, as práticas de ensino, a metodologia, quando tem esse método filosófico, eu preciso pensar a teoria e a prática. Fonte do conhecimento humano é a experiência humana em geral. Por isso,
Até então, nós temos falado das relações sociais. Precisamos ir para as relações sociais e tentar compreendê-las a partir de um método. Mas o que vem primeiro são as experiências, não o método. O conhecimento humano ele é condicionado socialmente pela estrutura social. Então, esse arranjo social e essas ideologias que vão condicionando o conhecimento. Professor, então, como a ciência, nós estamos falando hoje de metodologia científica, como a ciência pode romper com isso, né? Como Bachelard, até Thomas Kuhn traz a ideia de revolução científica, como que a ciência pode romper se ela está condicionada socialmente, né? A ciência rompe quando a sociedade também rompe, o tecido social rompe. Então, a atividade científica está condicionada a uma lógica epistemológica própria. Essa episteme é o conhecimento próprio. Por isso, quando nós vamos para a instituição, quando nós vamos para a docência, né, temos divergências teóricas sobre o mesmo fenômeno. Quem nunca ouviu? Ah, não é assim que se ensina. Ah, não é assim que se aprende. E aí você vê em algumas escolas privilegiando as repetições, né? Então vamos fazer muitas repetições. Outros métodos privilegiando os experimentos. Vamos experimentar. Outros privilegiando as sensações. Então não é só o pensar, mas também o sentir. Né? Então, há divergências teóricas para a interpretação de um mesmo fenômeno. Isso também tem que ficar evidente quando nós falamos de metodologias, né? Quando nós falamos de vários métodos. Então, se nós temos Platão, pensando o mundo das ideias, nós temos também o Aristóteles, pensando que do local ideal para cada um. Depois nós podemos voltar nisso. Então, as metodologias de ensino, que é o mais importante para nós, né? Então, ensino no sentido pedagógico e educacional, né? Pensar as ciências da educação, que está inserido nas ciências humanas e sociais. Né? Por que é uma ciência? Porque tem um modo de fazer, né? Aí eu trouxe um pedaço do texto para que nós possamos ler juntos, né? Como eu posso ler a partir de um método, né? É isso que é o desafio. Porque alfabetizado, todos nós somos aqui. Todos nós. Mas quando nós lemos a partir de um método, temos a nossa compreensão elevada à enésima potência. Não é raro eu ouvir, né, tanto no ensino médio, ensino fundamental, ouvir assim, olha, eu li, mas não entendi. Agora, na academia, você, a partir da sua abordagem filosófica, você lê e entende, faz a crítica ou aceita as concepções. A chave para a compreensão da aula é esse momento aqui, ó. A maneira como se lida com esses múltiplos elementos fica na dependência do corpo teórico-filosófico advindo da ciência da educação e da ciência específica. Então, olha, a maneira com que você lida com os problemas diz muito da sua concepção de homem, a sua concepção de realidade. Porém, estando as metodologias de ensino, lembra lá daquelas 10 que eu citei? Estando as metodologias de ensino e as metodologias específicas em função do método filosófico. Então, tanto de ensino como da ciência tem na filosofia a sua interpretação, o objeto do conhecimento. Por isso, não é o suficiente você me dizer o que você pensa, né? Você tem que me dizer também
qual é a sua concepção de homem quando você pensa isso? Então, nesse momento, você pode se aproximar ou distanciar da produção e apropriação do saber. O que é a produção do saber, né? A produção refere-se à investigação científica. Olha, eu quero produzir uma metodologia de ensino nova. Então, eu vou pesquisar, eu vou estabelecer um encadeamento, um protocolo para essa produção. E o que é uma apropriação do saber? Refere-se ao ensino-aprendizagem. Então, nós vamos ter essa diferenciação quando nós lemos o texto, a produção enquanto investigação e a apropriação enquanto educação formal. O saber, ele precede a ciência. Então, nós sabemos primeiro e fazemos ciência depois. A ciência ela é construída pelo saber acumulado, né? Que é transmitido socialmente. Mais uma vez, a autora está dizendo, olha, eu não posso, né, ser um átomo isolado para pensar a ciência, para pensar a educação. Eu preciso pensar isso socialmente, culturalmente. Então, quando o cientista faz isso, não é porque ele é gênio, não é porque ele tem uma genialidade na sua subjetividade, mas porque ele estabelece uma reflexão a partir do que já foi construído. Ó, nós temos uma escola aí. E quando eu olho para a escola, eu vejo, olha, por que a escola, num tempo de pandemia, se transformou? Aí eu digo, olha, se o conhecimento é socialmente construído, só pode ser porque a sociedade se transformou. Ah, então por isso que eles estão dizendo um novo normal? Pode ser que sim. Né? Então, o novo normal não é porque a escola mudou, não é porque a ciência mudou, é porque a sociedade mudou. A ciência, ela é um processo, né? Porque a sociedade está no processo. Produção e apropriação, ela é uma mediação do nosso conhecimento de mundo, né? Então, só posso falar de produção, só posso falar de apropriação quando eu penso de forma mais ampla o homem. Então, as metodologias de ensino, né? Ao ensinar uma ciência ou uma metodologia de ensino, não se está transmitindo conhecimento. Isso, para mim, já estou caminhando para o final, isso, para mim, é muito caro. Tá? Então, na nossa disciplina aqui, né, quando nós estamos falando de metodologia de ensino, eu não estou dizendo a você, olha, isso é o Montessori, esse é o Freireano, esse é o construtivista. Porque se eu não compreender a visão de homem que está embutida nisso, eu vou só repetir o conceito. Então, quando nós estamos trabalhando a metodologia, nós estamos ajudando também quem aprende a construir conhecimento. Então, a partir disso, vocês, mais do que repetir o que é uma metodologia de ensino, vocês vão pensar o ensino, pensar as dificuldades e as possibilidades de superação. Então, as metodologias de ensino empreendida somente enquanto técnica de transmissão de conhecimento impede quem aprende de vivenciar, né, esse processo de construção. Como o docente que vai trabalhar numa instituição de ensino, que fala o seguinte, olha, aqui é construtivista. Aí você pergunta para a pessoa, o que eu tenho que fazer? Ah, você pega isso e faz isso. A autora diz que isso é um impedimento, né, para que o indivíduo possa também fazer ciência, quando você apenas transmite. Obrigado, ótima semana. Ok?
Vou agora voltar para cá, interromper. Bom, a parte teórica é essa. Eu gostaria também de colocar as tarefas da semana a partir dessa teoria. E aí, a partir das tarefas, vocês possam fazer as perguntas. Pode ser? Sim, pode ser, professor. Ótimo. Porque a ideia era trazer num crescente, tá? Num crescente, todas as atividades. Eu vou ampliar aqui. Olha aqui, ó. Então, para esta semana, eu pensei como muitos discentes estão relatando dificuldades nos conceitos, pensar um dicionário de conceitos, né? A partir de uma pesquisa mesmo, uma pesquisa pura e simples, tanto no texto quanto em outros meios que você queiram, dos temas tratados na aula, né? Então, você vai colocar aqui o que se entende sobre metodologia de ensino, metodologia científica, né? Só para nós já adiantarmos, né? Então, são as ferramentas de ensino aqui, ó. Ferramentas de ensino. E essas são as ferramentas científicas, né? Que permite você conhecer o objeto. E o método filosófico, né? Será que tem diferença do método filosófico do método científico? Para nós hoje, né, nós falamos pensar dialética, né, pensar a concepção do homem, é aqui. Tá? E também a dialética, né, que é esse encontro de contrários. Né? O que é esse encontro de contrários? Né? Lógico que você não vai falar aqui, você vai falar só o que é dialética, né? Mas o que a dialética me possibilita para conhecer a realidade? E essa realidade, né, em ciência, nós chamamos de objeto de estudo. Né? O que é um objeto de estudo? Né? É o que eu me proponho a entender. Né? Uma situação, problema lá na escola, né, é o meu objeto de estudo. Então, é para colocar o que são esses conceitos. Tá? Então, essa é a atividade teórica. E a atividade prática, ela é baseada na entrevista que você fez. Então, você fez uma entrevista, né, sobre como o docente ou a docente rompe com o cotidiano e faz uma pedagogia, uma aula revolucionária, ou como esse docente trabalha visando superar os limites, né? Então, você fez essa pergunta e ela relatou, né? Então, olha, a partir da entrevista realizada anteriormente, você vai destacar que metodologia de ensino esse ou essa docente utiliza. Aí eu coloquei aqui como dica, ó. Será que foi o método tradicional que ela usa? O método Montessori? O freiriano? Então, isso aqui não é para falar de cada um deles, tá? É para dizer em qual método o seu ou a sua entrevistada ela se enquadra. E observação, ó, quem não realizou a pesquisa anteriormente poderá entrar em contato com algum docente e fazer uma entrevista sobre a prática cotidiana. Então, ao relatar uma prática, você enquadra essa prática num desses 10. Né? Eu suspeito
que o número 10 vai ser o que mais vai acontecer por conta das características, né? Que é o protagonismo, flexibilidade, né? E da pandemia. Então, são essas duas atividades que eu pensei para essa semana. Agora eu vou abrir aqui. Então, agora 5h20, então nós iniciamos aí a aula propriamente dita, né? Porque eu estava respondendo algumas questões. Então, deu 1 hora de aula, né? Mas, assim, é importante para mim também ouvi-las e poder dialogar para entender o alcance da minha fala, né? Para construirmos algo. Marcele, eu gostaria de dizer boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a atividade. Achei interessante a atividade prática e eu queria saber se também é válido, por exemplo, em muitas escolas, inclusive na escola que eu leciono, a gente teve essa diferenciação, né, do ensino, da nossa prática docente do antes da pandemia para agora. Pode fazer essa relação dentro da atividade também? Pode sim, Marcelo. Eu acho que você colabora muito para essa construção coletiva, eu já falei isso em outros momentos, porque você, de posse desses conceitos que você tem, você consegue fazer uma análise para superar, Você pegou o Thomas Kuhn e disse o seguinte: olha, eu preciso fazer um aprendizado revolucionário. Então, você é capaz de, quando colocado para esse entrevistado ou para essa situação, aí você coloca o seguinte: olha, a minha metodologia de ensino é a sala de aula invertida, porque é baseado no protagonismo, tudo. Só que ao descrever, Marcelo, você percebe que esse docente é tão ou mais tradicional do que antes da pandemia, né? E aí, parece que é muito simples falar de metodologia de ensino, mas quando você for comparar, se você conseguir fazer isso, eu acho que é excelente, né? É uma empreitada, você sabe, né? Sim. Porque no âmbito da fala, Marcele, você que tem mais fluidez, você talvez tenha até que explicar para o seu entrevistado o que você está dizendo. Porque se você chegar pura e simplesmente lá e dizer o seguinte: olha, eu gostaria que você falasse da sua metodologia de ensino, ou se você usa várias, e por que você usa várias, e qual é a sua concepção de homem. A pessoa pode falar assim: eu não vou fazer entrevista com você não, porque eu estou muito atarefado. Então, nós temos que ter esse cuidado também, tá? Temos que ter esse cuidado. Então, se você puder fazer essa relação, eu acho que você vai dar um salto qualitativo muito grande, porque você parte de uma sociedade, olha, está no âmbito das práticas sociais, não está? A instituição, ela tem um caráter de se considerar, né, o arauto da sociedade, ou seja, quem nunca ouviu, a escola pode transformar a realidade. Isso não é verdade, né? Não. Porque a escola, ela responde à sociedade, né? Isso. Então, se nós temos a escola que nós temos hoje, é por conta das relações sociais que ali se encontram. Então, perfeito. Se você conseguir fazer isso, acho que é uma empreitada muito grande, mas eu acho que é muito válido. Obrigada, professor. Nada. Mais alguém?
Flávia, se eu conseguir responder a sua pergunta, quer que eu explique novamente? Eu quero, Aldo, ainda não consegui entender essa pedagogia científica, né? Uhum. Então, quando nós pensamos na ciência, nós pensamos no encadeamento de procedimentos, né? Então, quando nós pensamos na metodologia científica, a pedagogia como ciência é essa que requer rigor, que requer procedimentos para a compreensão. Então, quando você vai dar uma aula, né? Então, você, tomando por base a pedagogia enquanto ciência, você vai não optar por alguma daquelas metodologias de ensino, mas você vai se identificar com alguma daquelas metodologias. Sabe aquelas 10 metodologias? Sim, agora eu entendi. Eu pergunto para você, a metodologia é você que escolhe ou é a sua concepção de homem, né, enquanto humanidade, que delibera para você? A minha concepção. É isso. É isso. Por isso que não dá para ir ao sabor dos ventos, viu, Flávia? Você sabe disso, né? Certinho. Porque quando você fala o seguinte, então a moda agora é esse tipo, é sócio-construtivista. Então eu leio e entendo que o sócio-construtivismo é baseado nas relações, então eu sei dar aula, né? É mais do que isso. A autora vai trazer para nós, né, essa pedagogia científica vai trazer que, olha, a nossa concepção de mundo, a nossa concepção de realidade é o que lega para nós essas metodologias, né, essas práticas científicas. Então, vamos ver se eu entendi. A pergunta aqui que nós temos que fazer é assim: como realizar o deslocamento das práticas conservadoras para a pedagogia científica? Ou seja, essas práticas conservadoras seriam quebrar os paradigmas do tradicional e inovar com essa pedagogia científica. É isso? Sim. Qual é o papel da ciência, Flávia? Não é responder a uma problemática? Sim. Então, se o papel da ciência é esse, e se a escola que está aí, ela não inclui os seus alunos, eles estão na escola, mas eles não aprendem. Isso. Então, nós temos que romper com o que está aí, não é? Isso mesmo. Perfeito. Mas eu posso romper isso fazendo o que todo mundo fez ao longo da história? Não. Não, você precisa recusar isso. Flávia, você já ouviu que o problema do aluno é porque ele não tem família? Sim, muito, hein? E aí isso é uma desculpa para não fazer um ensino revolucionário, não é? Exatamente. Então, eu não estou aqui apontando o dedo, é que o autor nos leva a pensar, falou assim, gente, a ciência, ela pode nos ajudar. Então, essa pedagogia científica, essa recusa do aparente, pode me levar à superação disso. É isso sim. Ele chama isso de sair das sombras. Certo. E aí, esse ponto de vista epistemológico e metodológico seria a ciência, né, o estudo do conhecimento e a própria metodologia, é isso? Perfeito. Olha, por que é importante? Eu acho que o Marcos vai falar disso, mas assim, eu vou perguntar isso para ele também. Por que é importante você saber como as pessoas conhecem? Porque a epistemologia é o estudo de como as pessoas conhecem. Por que é importante isso, Flávia? Quando você olha para mim, eu digo e estou tentando aqui nas nossas aulas falar assim, olha, o meu conhecimento é a partir das relações sociais, não é isso que eu estou repetindo? Sempre, aham.
Isso. Então, você sabe como eu concebo o conhecimento, né? A partir das relações, não é? Certo, isso é. E isso é importante para o meu fazer enquanto docente. Agora, já na pedagogia tradicional, né, o que é o fazer docente? É alguém que sabe e tem que transmitir o conhecimento para quem não sabe. Então, não se dá no plano das relações, se dá no plano da hierarquia. Alguém que sabe muito com alguém que não sabe nada. Por isso que a palavra aluno quer dizer sem luz. Isso mesmo. Então, por isso, a epistemologia, né, que é o estudo desse conhecimento, Flávia, você precisa saber como que como se organiza as instituições, no sentido de pensar o conhecimento, para romper com isso. Porque essas práticas endurecidas precisam ser rompidas. Era isso que você tinha pensado ou não? Exatamente. Exatamente isso. Perfeito. Agora eu entendi. E esse entendimento, ele é recorrente. Você vai ver que a gente vai voltar, porque não é algo que se entende pronto e acabado, né, Flávio? Sim. Porque a sociedade, ela muda, não muda? Com certeza. Vai mudando sempre, né? Se a sociedade muda, a resposta que você dá hoje para os seus alunos não será a mesma de amanhã, né? Isso. E como muda, né? Nós estamos numa pandemia. Nós estamos numa pandemia. Você é a mesma, as suas práticas são a mesma do ano passado? De jeito nenhum. Mas tem muitas pessoas que ainda insistem. Sim. Aí mudou só a técnica, que é no computador. Mas né, não conseguiu acessar as mudanças da sociedade. Exatamente. E sabe qual que é a resposta que os docentes estão dando? De que não tem recurso, é isso? Não tem recurso para poder fazer uma boa transmissão, e também os alunos não querem. Eles não procuram a escola. Isso é desconsiderar a realidade social, né, Flávio? Com certeza. Então, nós vamos hoje pensar numa epistemologia, vamos pensar numa metodologia de ensino, né, Flávio? Só que ela não vai servir para o ano que vem. Por isso nós precisamos insistir. Nós precisamos insistir nessa pedagogia enquanto ciência, né? Ok, Marcos? Olá, boa tarde a todos, a todas. Pensei que você não ia falar comigo hoje. Estava aqui já preparado para isso. Bom, eu tenho uma questão e uma contribuição, né? Mais a contribuição porque quando a gente vai ler o texto, e aí o texto traz a questão de que o saber precede a ciência, né? Então, ele vai trazer ali na construção dele essa relação, e aí ele traz um trecho que muito me chamou a atenção, porque ele, mais ali, quase já no finalzinho, ele descreve que a ciência é construída pelo e no saber acumulado. Só que esse acumular, que seria, aí ele até define como uma transmissão social e culturalmente, muitas vezes é abdicado pelo professor, é barrado pelo professor, não é valorizado pelo professor, é taxado como senso comum, e senso comum não tem o valor quando a gente fala em pedagogias e métodos de ensino, né? Sempre se vai com ainda aquele ensino pragmático do carteiro, né? Onde o aluno seria as caixas e a gente só vai colocando as cartinhas. Vai. E muitas das vezes essa ideia da transmissão social totalmente jogada fora e o aculturamento muito mais ainda jogado fora, né? E aí vem uma questão: até que ponto as pedagogia, né, do nosso pai Paulo Freire, pedagogia da autonomia, pedagogia
do saber, todas as pedagogias lá, né? A pedagogia do oprimido e tudo mais, da esperança, interfere nesse saber, ou melhor, interfere nesse saber científico, nesse saber da ciência que antecede ela. Ficou meio confuso, mas deu para entender. Vamos tentar, e aí você me disse se é isso que você estava pensando, né? Porque a sua contribuição e a sua fala sempre é muito ácida com a academia, né? Mas essa sua acidez, ela é um compromisso, né? Você estabeleceu um compromisso social enquanto docente, então isso para mim é inovador, sabe? Quando a sua acidez de falar o seguinte, olha, quando um docente, e aí você fala porque é o seu lugar de fala, né? Você não está jogando pedra. Então, assim, olha, quando um docente não reconhece esse saber historicamente construído, e aí você diz, olha, docente, onde você jogou, né? Quem você é, né? Porque você pode falar isso, porque é o seu lugar de fala, né? Mas essa é a pedagogia tradicional, é uma pedagogia que requer medalhas, né? A pessoa passou por um ensino excludente, e aí, ao receber um diploma, se empodera de algo que só ele acredita que tem. Né? Porque a instituição dá a ele um diário, a instituição dá a ele uma sala de aula e pessoas encarteiradas ali, né, que você usou o termo, né? Então, essa dureza, aí eu quero fazer uma partilha, não tem espaço mais na nossa sociedade. Né? Não tem espaço. Por quê? Porque agora está muito fluido, nós não sabemos para onde vai, e para quem pensa numa pedagogia enquanto revolução, está aplaudindo tudo isso, não a pandemia, mas nós estamos aplaudindo essa tirada de chão, né? Essa tirada de chão. Então, eu também concordo que essas práticas cristalizadas, essas práticas precisam ser rompidas, e quem rompe isso não é o docente. Quem rompe isso é a sociedade. Claro, se o docente ele se engajar, ele faz parte desse movimento social, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, você falou assim, olha, o quanto que a pedagogia, esses ensinos do Freire, pode contribuir para a nossa prática, é isso ou não? Isso, pensando nas variáveis que eles nos dão, mas qual seria a relação delas frente a essa ciência, a esse saber científico? Então, como que elas poderiam ser ligadas a isso? Você respondeu na pergunta, Marcos. Você respondeu na pergunta, porque é o seguinte, olha, você traz Freire, e Freire, ele parte do aluno, não é? Do aluno. Então, quem pega Freire enquanto manual, perdeu Freire. Né? Quem pega Freire enquanto procedimento, perdeu. Porque, assim, olha, pegar o Paulo Freire é pensar o homem enquanto dotado de liberdade, não é? Então, quem pega Freire como uma cartilha, né, não faz mais do que um ensino tradicional, né? Eu sei o método Paulo Freire. Então, nós estamos aqui numa escola rural, nós vamos falar hoje de alfabetização de árvore. Então, como que a gente escreve árvore? Não é isso, Marcos, que você estava problematizando? Isso mesmo. Então, a ciência, o que Freire traz como contribuição é falar que a ciência pode ser revolucionária. E ele conseguiu alfabetizar. Ele é lido em mais de 73 países. E lido como método, né? Não como procedimento. Então, você responde a sua pergunta com a sua contribuição anterior, né? Que fala o seguinte, olha, tudo que nós acumulamos serviu para aquele momento de relações sociais. Agora nós temos a empreitada de quê? De construir novos caminhos. Entendi. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Marcele? Parece que eu não aguento falar só uma vez, né, professor? Não, olha, você está devendo, porque você faltou em uma aula, não faltou?
Foi, semana passada, eu não vi. Então, eu achei interessante uma situação que o senhor colocou a respeito de que muitas vezes o docente, por mais que ele esteja ali, entre aspas, como centro de passar o conteúdo, né? A sociedade se envolve muito como quem vai receber aquele conteúdo, de certa forma, molda aquele ensino. Por que de certa forma? Porque, na verdade, por mais que a teoria e a prática elas estejam ligadas, elas são muito diferentes, na minha opinião. Por exemplo, quando a gente pega a metodologia e os procedimentos atuais, falando dentro do âmbito que eu estou inserida, né? Eu vejo o ensino como algo excludente. Por quê? O Estado de Minas colocou um ensino que passa na televisão, aí vem o plano tutorado para o aluno, e o aluno ele é obrigado, assim como o professor, a seguir aquele plano, podendo fazer algumas adaptações, mas não podendo fugir muito daquilo. E aí, eu acho que peca muito para aqueles professores que querem fazer uma metodologia diferenciada, porque, de certa forma, você não consegue atingir a todos os alunos. Aqueles que não... Eu, particularmente, aprendo muito mais ouvindo do que escrevendo. Assim como tem aqueles alunos que aprendem mais escrevendo do que ouvindo, aqueles lendo, cada um tem um método de apropriação de conteúdo que é próprio. Eu não lembro certinho a parte psicológica que eu estudei isso, mas eu lembro que eu estudei. E assim, eu acho que a pandemia veio para abrir os olhos da educação, de que a educação ela precisa ser mais valorizada no sentido de que as nossas metodologias precisam ser revistas sempre. E aí que eu achei muito interessante o que a gente estudou sobre a questão da pedagogia científica. Porque a pedagogia científica, ela vem dizendo, olha, não é que você está errado, mas você precisa melhorar, você precisa acompanhar, você precisa evoluir, você precisa olhar para a sua sala de aula e ver que aqueles obstáculos epistemológicos que estão ali precisam ser rompidos para que a sociedade leve uma educação que seja realmente valorizada. Na verdade, eu não acredito que o professor não seja valorizado, eu acredito que a educação não seja valorizada. Porque as pessoas, se você chega numa sala de aula de ensino médio e pergunta para todo mundo pensa em todas as profissões, mas professor é a última. Por quê? Porque eles pensam assim, nossa, mas é tão difícil lidar com esse tanto de gente falando ao mesmo tempo, mas não é porque a gente aprendeu desde pequenininho aquela dificuldade, aquela situação de que era a mesma coisa e tudo vai cansando. E eu acho tão interessante quando a gente se apropria de novas metodologias de ensino, né? Porque quando a gente vem, por exemplo, com a visão de Bachelard, que a gente vê os obstáculos, que a gente consegue analisar com mais criticidade toda a situação, a gente consegue pensar igual o Marcos falou, que aquela pedagogia que a gente estuda na teoria, ela é possível na prática. Só que cada um apropria de uma forma diferente. E eu acho isso incrível, principalmente quando a gente linka com o método filosófico. Né? Então, é mais ou menos isso. Acho que deu para entender o que eu quis contribuir. Deu, e aí você acaba me tirando o meu chão, porque há 20 anos eu estudo a instituição, né? Vamos pensar, você disse que essa escola que está aí, ela não ensina, não é? Foi isso? Não? Ou ela ensina? Não, ela não ensina. Ela não ensina, né? Ah, tá. Então eu entendi. Então. Agora eu te pergunto, Marcele, você me deu a deixa, né? Mas a escola que está aí, né? Uma escola de cunho positivista, meritocrática. Essa escola que está aí, ela foi pensada para o ensino universal? Não. Então, nós temos um problema. Aí você conseguiu acessar o maior dos problemas imediatos, né? O Marcos já trouxe para nós uma experiência quando ele falou o seguinte, olha, é um problema quando eu tiro meus alunos da sala, né?
Porque ele está fazendo algo que a instituição não quer. A ideia social, que é uma ideia do senso comum, é que a escola é uma instituição do aprendizado. A escola que está aí não é, né, Marcele? Não, não é. Ótimo. Então, se você quiser fazer uma educação transformadora, você tem que, muitas vezes, ir contra os seus pares, ir contra os próprios aprendentes. Olha, você é docente. Quantas vezes a gente ouve em sala de aula assim, olha, dá sua aulinha aí, porque você está tentando motivar, né? Você está saindo do comum. Você, pessoal, vamos fazer uma roda. O Marcos não gosta de carteiras enfileiradas. E aí, assim, gente, vamos fazer uma roda. Sim. Então você já deve ter ouvido assim, ó, professora, mas para que isso? Você está vendo que a sociedade, ela reconhece mais esse ensino estático do que o ensino transformador, não é? Isso. Então, quando você imprime algo na sua prática transformadora, você não vai transformar a instituição, mas você transforma a realidade que depois transforma a instituição. Mas, pasme, no Brasil, né, eu estou falando de sistema de Brasil, você não está na educação para ensinar. Você está para reproduzir. E isso é uma problemática, porque quando você propõe um ensino mais aberto, né, é muito comum depois você passa 2 horas falando, né? E aí depois alguém levanta a mão, aí você, nossa, fica super feliz que levantou a mão, aí a pessoa fala assim, olha, não entendi nada do que você falou, mas de uma forma agressiva, sabe? Assim, olha, não é no sentido de compor com você, né? Eu fiquei muito feliz com um dos participantes aqui do nosso curso, que ao entrar em contato com a tutora, fez uma pergunta e depois transcreveu o que a pessoa estava pensando, e aí falou assim, ó, é isso? Eu falei assim, olha, entendeu metodologicamente o que é um ensino universal. Eu respondi, né, a discente acertou, e parabenize essa pessoa, porque está construindo conhecimento. Abriu mão, né? Abriu mão do seu lugar de discente e se colocou a construir. Eu fiquei emocionadíssimo, né? Porque a pessoa vem construindo, porque há 20 anos, ao dar aula, a gente enfrenta daquelas pessoas que a gente quer construir a negativa. De falar o seguinte, ó, muito bonito, mas dá sua aulinha aí. Né? Me deixa no lugar onde eu estou. Sabendo disso, Marcelo, nós não temos que ficar chateados, porque não é de ordem subjetiva. Essa sociedade, ela é meritocrática, ela está assim, por enquanto. Né? Então, quando você imprime, e quando você, e aí, vou falar você porque você está protagonizando aqui, tá? Quando você, além de fazer a tarefa, e fala o seguinte, olha, além de fazer o que é pedido, eu ainda vou fazer uma correlação, porque é o meu compromisso. Né? Quando o Marcos vem trazendo, né, eu estou falando porque vocês assumiram a fala, quando o Marcos traz assim, olha, eu estou aqui, eu li antes e anotei porque eu tenho um compromisso, não com a minha aula, mas um compromisso social, eu falei assim, entendeu a resposta. E quando alguém quer só passar de ano, eu vou ficar chateado? Eu não posso, Marcelo. Eu preciso entender que essas pessoas também têm um lugar, né? Que por enquanto não quer compor comigo, mas tem um lugar na sociedade. Tá? Né? E nesse sentido eu te agradeço a sua fala, porque você, além de trazer a compreensão dos textos, você traz uma motivação, a motivação que deveria sair do docente, você traz uma motivação, que é falar o seguinte, olha, essa escola que sair não tem lugar para uma prática inovadora revolucionária. Como não tem, eu vou fabricar esse lugar.
né? Então, tem um texto da Elisa Lucinda que fala assim, ó, só de sacanagem, né? É um texto belíssimo. Ele fala o seguinte: num país de ladrão, só de sacanagem eu vou ser justo. Eu vou pagar quem eu devo. Então, se nós quiséssemos pegar a Elisa Lucinda e falar assim, olha, só de sacanagem, eu vou pegar essa educação que está aí, que serve ao poder, né, instituído, e vou quebrá-la. Por quê? Porque eu sou docente, com D maiúsculo, e não me contento com algumas agressões, né? E são agressões muito sensíveis, Marcela, porque falou o seguinte, olha, quantas vezes você já ouviu, eu não ganho para isso, né? Não ganho para isso. E aí, isso do lado dos parceiros. E do lado dos discentes, falou assim, olha, ganha seu dinheiro aí, tranquila. Então, de um lado, um falando que você não ganha tão bem, e do outro lado, um falando que você ganha bem demais, você fica num fogo cruzado. Mas nós não devemos levar para o lado subjetivo, né? Nós acreditamos que nós temos um fazer, né? Um fazer social. É isso que nos move. Talvez eu não ache no estado de São Paulo, né? Mas eu tenho em Minas, né? Eu tenho em Goiânia. E aí não tem aquela tirinha, ó, nós não estamos sós, estamos separados. Mas é isso. Obrigado pela fala, tá? Eu que agradeço, professor. Eu acho que o Marcos não abaixou a mãozinha. Então a Silvia quer falar, Silvia? Boa tarde, professor. Essa é a primeira aula que eu participo, que eu entrei seja bem-vinda, Silvia. Obrigada. Eu vi o comentário da Marcele, ela falando das aulas que são apostiladas, né? Uhum. Isso, eu imagino que ela dê aula na educação municipal, mas meus filhos estudam na particular e também é apostilada. É uma ou outra atividade que vem fora o que está na apostila, e é aquela apostila ali fechadinha. Você termina um conteúdo, começa outro, não tem nada assim que complemente o que está no conteúdo. E aqui no estado de São Paulo, eu não sei se no estado de vocês aí também é assim, além de ser apostilado, a gente tem aqui a progressão continuada, que aqui no estado de São Paulo, aluno só reprova no quarto ano, que eu acho que é o último ano do ensino fundamental 1, no 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental 2, e no terceiro colegial. Porém, ele reprova um ano, refaz esse ano, no ano seguinte, ele é obrigado, quer dizer, a escola em si, o professor é obrigado a conduzi-lo para o ano seguinte, independente de ter absolvido o conteúdo ou não. Eu fiz matemática também à distância aqui no Polo de Jales, e nos estágios que a gente fazia era bem complicado, porque você vê a maioria dos alunos assim dormindo realmente dentro de sala de aula, ainda mais que eu fiz muito estágio no noturno, né, em EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e a gente percebia que o professor ele ia lá, ele lia o conteúdo que estava no livro, e a maioria dos alunos ou dormiam, ficavam mexendo no celular sem demonstrar estímulo nenhum. Eles estavam ali praticamente só para pegar o certificado no final do ano. E aí? Qual que é a sua visão disso? Não, eu percebo que a gente tem muita coisa a mudar. Não é um processo que a gente muda em 1, 2 anos. E eu percebo também que não é um processo que somente a escola consegue mudar. Perfeito, é tem isso. Tem que vir do início, tem que ter apoio de pais, dos pais principalmente, né? Porque aqui em casa, até meus filhos falam, eles preferem estudar na escola do que estudar em casa comigo. Porque eu cobro a caligrafia, porque o meu mais velho está no ensino fundamental, o meu pequeno, ele é educação infantil ainda. Mas, assim, eu já desde pequenininho eu ensino eles que a letra tem que seguir um padrão, que tem um tamanho, que uma não pode ser grande, a outra pequena. Mas quando eu vejo a atividade assim de todos os alunos da sala, você vê que tem pai e mãe
eu acho que nem acompanha, porque na tarefa está pedindo uma coisa, a criança repete ali, faz outra atividade, e o pai e a mãe manda, sem acompanhamento. Então, eu acho assim, que a educação ela tem muito a melhorar, mas não é algo que a escola consegue fazer sozinha. Na minha opinião, tem que ter um apoio aí, apoio da família, tem que ter mais participação da família na escola, que tem muita... Eu percebo pela sala dos meus meninos que quando a escola chama um pai ou uma mãe lá, eles nem gostam de ser chamado. Tipo, estou pagando a escola, meu filho está aí, é vocês que têm que resolver. Tem pai e mãe que não participa de reunião, então, assim, não é algo que o professor em sala de aula, ou mesmo mudando toda a estrutura da educação, não é o professor que vai fazer isso sozinho. Tem que ter um conjunto, escola, família, os pais estarem acompanhando, porque tem muito pai que delega essa obrigação para a família que tem que desenvolver, a escola que tem que desenvolver. Perfeito. Não, essa fala, ela vem ao encontro do que nós estamos pensando, e a sua fala, ela, assim, primeiro agradeço, né, pelo fato de você estar na aula e ter a liberdade de falar, isso me deixa muito lisonjeado, né? Olha, vamos pensar a sua fala, quando você diz o seguinte, olha, quando a gente quer fazer um esforço coletivo e a gente chama os pais e os pais não vão, né? E talvez você, mesmo estando na educação dos seus filhos privada, você sabe também que o Estado também é assim. Sabendo disso, a educação responde a essa sociedade, responde muito bem. O ensino apostilado responde a essa sociedade muito bem. Então, a educação, ela não se preocupa em mudar o status quo, até porque ela nem pode, né? Nessa visão metodológica, muda-se primeiro as relações sociais. Então, nós, enquanto docentes, as nossas pesquisas, elas têm que ter um foco nas relações, né? Porque se nós tivermos foco apenas na instituição, vai fazer o que você está dizendo, sabe? Uma educação onde o professor não se importa com os alunos que estão dormindo, os alunos só estão dormindo porque não se importa com o docente, logo, esses dois seres, docente e discente, não pertencem à mesma classe, né? Não pertencem ao mesmo mundo. Então, a sua participação traz isso, né? Traz isso, e você está de parabéns. O esforço educacional não é um esforço do docente, não é coletivo. E aí você traz bem frisado, é coletivo. E a instituição, ela vende uma ideia de educação, mas não entrega. E como ela se safa? Principalmente a escola particular. Como ela consegue se safar disso? Com o ensino apostilado. Olha aqui, você aprendeu o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, agora seu pai e sua mãe podem pagar para nós. Porque você veio aqui para aprender a forma de Bhaskara e está saindo com a forma de Bhaskara. Daí, se você consegue aplicar, já não é a minha alçada. Então, os seus pais estão investindo num conhecimento e eu estou te dando esse conhecimento empacotado, né? Então, a sociedade responde bem a esse tipo de ensino, viu, Silvia? Você sabe disso, né? Você também é docente. Quando você fala o seguinte, ó, olha, tá vendo o que você aprendeu? Aí a pessoa, então tá bom, então você já pode ganhar o seu dinheiro, viu, professor? Agora, quando você, né, a Marcele, o Marcos, traz uma responsabilização enquanto docente, quando você traz responsabilidade social, as pessoas falam assim, olha, mas isso não é ensino, professora Silvia. Você, além de apresentar a Bhaskara, você quer ainda que eu aplico, né? E aí você vê que a dificuldade está na sociedade e não na instituição. A instituição tem o seu papel de conservar, mas as relações, para nós, ainda é mais importante. Parabéns pela fala.
Eu vou agora parar o vídeo, porque já são 2 horas de vídeo, né, para não ficar muito grande para as pessoas depois acessarem.